o tema da minha palestra, ensino de ciências da natureza, né, na nomenclatura que a Base Nacional Comum Curricular traz hoje, né, de ciências da natureza, mas vou citar os exemplos relacionados à física, né, então a gente vai falar do ensino de física por investigação. Tá, então a sequência da nossa conversa, eu vou falar um pouco do histórico, né, do ensino por investigação, depois eu vou trazer algumas características desse ensino por investigação, vamos falar sobre algumas propostas, eu trago algumas ideias aqui baseado no livro da Ana Maria Pessoa de Carvalho, né, eu me baseio principalmente em 3 obras dela, que é uma professora da Universidade de São Paulo, assim, muito reconhecida no Brasil, trabalha com ensino por investigação, desde a década de 80, que eles vêm desenvolvendo trabalhos, com a Lucilena Saceron também, e umas propostas que já tiveram início, né, seja em Belém, seja aqui em Santarém, que eu vou apresentar para vocês como exemplos do que a Ana Maria apresenta no livro, né, e depois eu trago algumas considerações finais. Pode passar, por favor. Tá, então, o histórico que eu vou fazer, ele se baseia nesse livro, né, basicamente da Ana Maria Pessoa de Carvalho, publicado em 2013, chamado Ensino de Ciências por Investigação. Tá, então, o primeiro ponto que a Ana Maria traz desse histórico do ensino de ciências, pode passar, ela vai discutir que lá por volta de 1950, né, o ensino por transmissão, ele era o mais valorizado, né, para levar os conhecimentos aos alunos, porque uma coisa que é comum de se pensar, né, e isso não se discute, é a função da escola no sentido de fazer os estudantes conhecerem os conhecimentos acumulados ao longo da história da humanidade, né, então, a escola, ela trabalha com esses saberes, não é? Só que até a década de 50, se acreditava que esses saberes poderiam ser transmitidos para os alunos, e era assim que os alunos aprendiam. Então, eu trago uma figura aqui que representa mais ou menos isso, o professor, né, com uma boca, né, exagerada ali, falando aos estudantes, e os estudantes apenas escutando, né? Isso pode soar familiar para vocês, mas ainda é um modelo que a gente caracteriza com o nome ensino tradicional, porque vem de tradição, né, que ainda perpetua em muitas escolas, né, essa ideia de que eu vou levar o conhecimento, função do professor, estudar, levar o conhecimento para os alunos e por transmissão, né, ele fazer o aluno conhecer esse conteúdo, esse conhecimento que está sendo abordado na escola. Pode passar. Só que o que aconteceu? Muitos fatores, né, e campos do saber, eles começam a influenciar a escola, né, a partir dessa década. De maneira geral, a Ana Maria vai trazer 2 elementos fundamentais para se pensar, né, o processo de ensino-aprendizagem na escola. Primeiro, houve um aumento exponencial do conhecimento produzido pela humanidade. Então, se a função da escola era fazer essa transmissão, né, de conhecimento para o estudante, né, fazer o estudante conhecer, né, esse conhecimento construído ao longo da história da humanidade, e acreditava-se que por transmissão isso poderia acontecer, né, só que houve um aumento muito grande dessa quantidade de conhecimento, então começou-se a perceber que poderia ter algum problema nesse processo de transmissão, porque houve um acúmulo muito grande de conhecimento, né. E, por outro lado, também surgiram trabalhos de epistemólogos e psicólogos, como foi o caso do Piaget, né, e do Vygotsky, né, que são 2 teóricos muito estudados nas licenciaturas, né, na pedagogia. Então, o Piaget, quando ele começa a publicar as primeiras obras dela, baseado nas observações que ele fazia, né, e o Vygotsky também na linha da interação social, da psicologia, a educação começa a pensar, né, o mundo educacional começa a raciocinar se a forma de transmissão que estava sendo trabalhada, se ela efetivamente fazia os alunos aprenderem, porque as experiências apresentadas pelo Piaget e pelo Vygotsky, né, elas iam na contramão desse ensino por transmissão. E o que o Piaget dizia, né, disso? O Piaget,
ele vai discutir como o indivíduo constrói o seu conhecimento. Então, ele dizia assim, olha, para o início da construção de conhecimento, é muito importante que se parta de um problema, né? Então, no modelo de tradição da escola, do ensino tradicional, não se tinha o hábito de se partir de problemas, se ensinava conteúdos, né? Ou se ensina ainda conteúdos. E o Piaget começa a perceber que a capacidade do indivíduo de construir conhecimento, de aprender, se dava com maior potencial quando se partia de um problema. Então, ele diz, para o início de construção de conhecimento, é muito importante que se parta de um problema, né, de algo que não seja só um problema para o professor, mas seja um problema também para o estudante. Mas que problema é esse, né? Então, essa ideia do Piaget, ela também está articulada com outro termo que fala o seguinte, qualquer novo conhecimento tem origem em conhecimento anterior, né? Ou seja, é a ideia dos conhecimentos prévios que todas as teorias construtivistas elas passam a trazer, né? Então, o Piaget, o Vygotsky, eles são conhecidos como os precursores das teorias construtivistas, né? E aí, essa ideia que o Piaget traz, né, que depois o Vygotsky vai reforçar de uma outra forma, da importância do conhecimento prévio, hoje em dia a gente tem na teoria do Ausubel, né, em todas as teorias construtivistas também, ela é a base para as teorias construtivistas, né, qualquer novo conhecimento tem origem em conhecimento anterior. Então, o Ausubel, por exemplo, o David Ausubel, quando ele vai falar de aprendizagem significativa, é uma teoria cognitiva do Ausubel, mas aí ele vai chamar esses conhecimentos prévios de subsunsores, né, e o novo conhecimento, ele precisa fazer a ancoragem, né, nesses subsunsores para poder a aprendizagem ser significativa. Então, o Ausubel também, né, se apropria desse conhecimento, dessa ideia, né, para construir a sua teoria. E aí, então, qual vai ser a função do professor? Porque se até a década de 50, né, se pensava que a função do professor era transmitir esses conteúdos para os estudantes, né, esse conhecimento acumulado pela história da humanidade, em várias áreas de conhecimento, então, e agora? Qual seria a função do professor? Né? E aí surge a ideia do professor como um mediador, né? Então, o professor como um mediador, vocês já devem ter escutado muito falar isso, ele assume um papel não simplesmente de transmitir, né, o conhecimento para o estudante, mas dar condições, né, ensinar o caminho das pedras e dar condições de raciocínio, de desenvolvimento para o aluno. Então, agora a função do professor vai ser de orientar esse processo. Outro ponto importante trazido pela teoria de Piaget é a importância do erro para a construção do conhecimento, não é? Ainda hoje, a gente percebe ainda uma culpabilidade pelo erro, né, do estudante na escola. Mas, desde aí do final do início, né, do século XX, o Piaget já falava sobre a importância do erro, mas não só ele, né? Outros epistemólogos, outros filósofos da ciência, bem antes dele, já vêm trazer essa questão da importância do erro, como é o caso do Bachelard, né? Então, a importância do erro para a construção do conhecimento. Quem de vocês, por exemplo, não precisou fazer um dia uma prova e, de repente, errou alguma questão e você foi procurar por que você errou e aquilo acabou se transformando em conhecimento. E isso foi muito significativo para você. Não é? Então, o erro, ele tem um papel também na aprendizagem, e é essa ideia que o Piaget vai trazer. E aí tem um trecho aqui da Ana Maria Pessoa de Carvalho, né, que busca nas teorias de Piaget inspiração para o ensino por investigação, que ela fala o seguinte: o erro, quando trabalhado e superado pelo próprio aluno, ensina mais que muitas aulas expositivas, quando o aluno segue o raciocínio do professor e não o seu próprio. Né? Então, ela vai ressaltar a capacidade que o aluno tem de, ao errar, conseguir se superar também, né? Claro, com a mediação do professor, isso é importante dizer,
né, para ele poder efetivamente essa aprendizagem ser muito mais eficaz. Eu não vou usar o termo significativo, né, eu vou usar o termo eficaz do que a aprendizagem por transmissão, tá? E aí o Piaget também traz a teoria da equilibração, né, que ele diz o seguinte: olha, para o estudante se desenvolver, para ele aprender, né, então ele tem ele recebe uma nova informação, né, que está sendo apresentada aqui, né, só que para ele ter um processo de acomodação na mente, ele precisa primeiro passar pelo processo de desequilíbrio. Próximo, tem uma escadinha aqui que ensina melhor isso. Olha, então aqui tem o antigo equilíbrio, quer dizer, ele estava numa fase em que ele tinha, vou dizer, ele tinha as verdades, né, daquele momento de conhecimento dele, né, e aí, com o novo conhecimento que ele adquire, ele passa por uma fase de desequilíbrio. E esse desequilíbrio, ele é muito importante para a aprendizagem. O Piaget diz que é esse desequilíbrio que ocorre, né, no sujeito, na mente do sujeito, é que vai fazer com que essa aprendizagem aconteça e o novo conhecimento, olha, ele vai estar num patamar acima, tá vendo? Então, esse novo equilíbrio, ele vai acontecer após essa fase de desequilíbrio, né? Então, quer dizer, é como se ele fosse um jogo, né? Fosse mudar de fase, né? Mas para isso ele precisa primeiro de um desequilíbrio. Eu sempre falo isso para os alunos do mestrado aqui da UFOPA. Eu digo assim: vocês estão se sentindo incomodados com o que vocês estão estudando aqui? Aí eu digo assim: ó, eu vou estar mais preocupada se vocês me disserem não. Porque se você aceita perfeitamente aquilo que estão te falando, né, sem nada questionar, isso é até preocupante, porque será que aquilo vai efetivamente se tornar aprendizagem? Então, para o Piaget, é preciso existir esse desequilíbrio, esse incômodo, para poder o novo conhecimento ele fazer sentido para o sujeito, e aquilo se transformar em aprendizagem e o sujeito se desenvolver. Oi? Tá, obrigada. E aí, quais são as principais contribuições agora do Vygotsky? Né? Então, a gente viu lá que, historicamente, o ensino por investigação, ele surge de algumas situações que vão surgindo ao longo da história, ali, principalmente a partir da década de 50, né? Uma delas era o aumento, né, considerável da quantidade de conhecimento produzido pela humanidade, e a outra foram teorias, né, que começaram a surgir, mas não só teorias, mas baseado em fatos, né, baseado em pesquisas que estavam sendo feitas, né, e essas teorias principais que influenciaram a educação foram as teorias do Vygotsky e do Piaget. Então, falamos um pouco do Piaget, agora a gente vai falar do Vygotsky, né. O Vygotsky, ele é russo, era russo, né, foi mais ou menos ali na mesma época que o Piaget, que ele viveu, né, e assim, quais são as principais contribuições dele que acabaram influenciando a educação? Primeiro foi a interação social e a aprendizagem, né, o que o Vygotsky dizia? Que as mais elevadas funções mentais dos indivíduos emergem de processos sociais. Por isso que a teoria do Vygotsky é chamada de teoria sócio-histórica, né, porque para o Vygotsky, o que ele chama de as mais elevadas funções mentais, ou seja, a tua maior aprendizagem, como se fosse assim, o teu maior desenvolvimento, ele vai se dar, não é, com a interação social. Então, ele valoriza muito a interação social para o desenvolvimento, para a aprendizagem. Então, por isso que eles vão chamar de interação social e aprendizagem. Uma outra contribuição do Vygotsky vem ser a ideia de ferramentas e artefatos culturais, né, relacionados com a aprendizagem. Então, o que ele diz? Que os processos sociais e psicológicos humanos se formam por meio de ferramentas ou artefatos culturais que mediam a interação entre o indivíduo e entre esses e o mundo físico. Ou seja, o que é medeio, né? Vai fazer a mediação, né? Então, por exemplo, tem uma obra do Vygotsky chamada Pensamento e Linguagem, né, que ele diz que uma das ferramentas utilizadas socialmente é a linguagem, né? Então, ele diz que a linguagem, ela faz parte da cultura,
né? E ela é um artefato que vai ajudar nessa mediação. Então, às vezes, quando a gente está numa aula, a gente sente dificuldade de aprender determinado conteúdo, determinado tema, às vezes pela própria linguagem que o professor utiliza, não é? Então, a linguagem, para o Vygotsky, ela é uma ferramenta muito importante para a mediação do conhecimento. Então, a linguagem, os materiais, os artefatos que tu utiliza para fazer essa mediação. Então, essas ferramentas e artefatos culturais, elas são importantes para o processo de desenvolvimento e aprendizagem do sujeito, na concepção do Vygotsky. E outra contribuição importante do Vygotsky nessa linha aí é a ZDP, que é a Zona de Desenvolvimento Proximal. Na física, a gente, nos laboratórios, por exemplo, por que a gente faz aula de laboratório juntando várias pessoas? Por que a gente faz trabalho em equipe? A gente pode fundamentar em cima da zona de desenvolvimento proximal do Vygotsky. Então, o que ele diz? Que existe uma zona de desenvolvimento real, que é até onde o sujeito é capaz de chegar sozinho, e tem a zona de desenvolvimento potencial, que é quando o patamar que ele consegue chegar se ele tiver a ajuda de outro mais experiente, como o professor, outro colega, entendeu? Então, a distância entre a zona de desenvolvimento real e a zona de desenvolvimento potencial é chamado de zona de desenvolvimento proximal. Então, há uma distância aí entre o que o indivíduo é capaz de aprender sozinho e o que ele é capaz de aprender, com a ajuda de outra pessoa mais experiente. Então, o Vygotsky, ele valoriza muito isso, por isso que eu falo que os trabalhos em equipe, eles se fundamentam nessa questão da zona de desenvolvimento proximal do Vygotsky, e isso também vai ter um pé lá dentro do ensino por investigação, como a gente vai ver depois, que as atividades pensadas para o ensino por investigação, elas trazem essa ideia da interação social, da importância da linguagem, de formar grupos em que essa interação ocorra e ocorra essa passagem do desenvolvimento real para o potencial. Então, vai ter influência do Vygotsky. E, afinal, o que tem a ver essas teorias com o ensino por investigação? Porque quando a gente está no chão da escola, é muito comum dizer, muita teoria, como que eu aplico isso na prática, Então, vamos entender como é que essas teorias, elas vão influenciar o que a gente está chamando de ensino por investigação, e depois vamos ver algumas práticas, algumas ideias práticas de como que isso vai se articular com a teoria, tá bom? Então, quais são as características do ensino por investigação? As atividades investigativas, chamadas pelo grupo lá da Ana Maria Pessoa de Carvalho de sequências de ensino investigativas, SEI, elas são aquelas organizadas pelo professor para trabalhar determinado tema ou determinado conteúdo, E quais são as diretrizes principais desse tipo de atividade? Porque o professor pode planejar uma sequência de ensino que não necessariamente é investigativa. O que pode caracterizar para ser efetivamente uma SEI, ela tem que ter pelo menos duas características. O questionamento, É preciso existir ao longo de aplicação da proposta o questionamento. O aluno não pode simplesmente, o professor ensina, expõe e ele aceita tudo, Se você está previsto de você desenvolver uma sequência de ensino investigativa e simplesmente o professor fala e o aluno escuta, não há questionamento, então você já começou errado, Porque o questionamento é a base principal do ensino por investigação. E o outro é o grau de liberdade intelectual dado ao aluno, O grau de liberdade intelectual dado no aluno é no sentido de dar oportunidade para que eles expressem o que eles estão pensando, não é? Algumas obras da Ana Maria, da Ana Maria Pessoa de Carvalho, vão falar sobre a passagem, existe o conhecimento popular, o conhecimento que se tem do cotidiano, que não necessariamente tem um cunho científico, existe o conhecimento mais científico e existe o conhecimento matemático, Então, ela perpassa, o ensino por investigação, ele
deve perpassar por essas 3 linguagens, por esses 3 tipos de conhecimento, mas o nosso foco é fazer com que os estudantes tenham um conhecimento científico da situação, né? Mas para isso também você precisa, aí eles buscam no ensino por investigação as características lá da teoria construtivistas, né, das teorias construtivistas do Piaget e do Vygotsky, por exemplo, que é a importância dos conhecimentos prévios. Mas como se expressa conhecimentos prévios? Né? Os alunos precisam ter a oportunidade de falar, de escrever, de expressar o que estão pensando, né? Por isso é nesse sentido o grau de liberdade intelectual, né? É preciso dar esse grau de liberdade para ele ir construindo aos poucos com a mediação do professor. Esse segundo tópico aqui é muito interessante, que a Ana Maria traz, que fala o seguinte, que a gente planeja atividades investigativas, mas elas só se tornarão um ensino investigativo se o professor se propuser a organizar suas aulas de forma dialogada, fazendo questionamentos que levem os alunos a refletirem e a argumentarem, né? Eu já orientei, por exemplo, um trabalho de conclusão de curso em que os alunos tinham a intenção, foi a primeira experiência deles com o ensino por investigação como professor, então eles tinham a intenção de aplicar o ensino, eu ajudei no planejamento, mas a aplicação teve alguns problemas, porque eles tiveram dificuldade de passar, né, do ensino tradicional para um processo de ensino mais investigativo, mas a gente planejou atividades que tinham a intenção de ser investigativas, mas aí isso se tornar efetivamente um ensino investigativo, isso vai depender de outros fatores durante a aplicação, né, da experiência do professor, né, da oportunidade que tu vai dar de diálogo na sala, enfim. Mas é importante que, para se tornar um ensino por investigação, os alunos façam questionamento, né, argumentem, reflitam sobre aquela situação, até se chegar a uma conclusão daquele problema inicial que foi apresentado. E tem um material do Centro de Formação de Professores bem interessante, eu coloco as referências lá no final, que ele traz um trecho que vale a pena a gente colocar aqui, que diz o seguinte: atividades investigativas são qualquer atividade, quaisquer atividades que, basicamente centrada no aluno, isso é muito importante, a centralidade do ensino por investigação não é no professor, né, é no aluno, e possibilitam o desenvolvimento da autonomia e da capacidade de tomar decisão, de avaliar e de resolver problemas, apropriando-se de conceitos de teorias das ciências da natureza. Né? É comum quem não conhece direito o ensino por investigação criticar, né, o ensino por investigação, dizendo que esse tipo de ensino ele ignora os conteúdos. Né? Eu não concordo com essa afirmação. Eu acho assim, se você ignorar os conteúdos, você mata o ensino por investigação. Você está tentando ensinar o quê? Né? Primeiro, os conteúdos, eles são muito importantes, mas não para ser trabalhados de forma isolada, de forma estanque, mas eles são importantes para você compreender, para você tomar decisões conscientes, baseadas na ciência. O conteúdo, ele é fator fundamental. O que a gente faz com o ensino por investigação é dar sentido a esse conteúdo, não é? A gente vai buscá-los, assim como no ensino através de temas também, a gente vai buscar os conteúdos para fortalecer, dar um cunho científico para o que a gente está estudando, né? Então, os conteúdos, eles não são e não devem ser ignorados, os conteúdos conceituais, mas também há outro tipo de conteúdo, os procedimentais e atitudinais no ensino por investigação. E aí, como é que se começa a trabalhar com o ensino por investigação, né? Então, tudo vai se começar por um problema. Então, uma pergunta, por exemplo, o que eu estou querendo saber? Não é? Então, dependendo de que tipo de pesquisa você queira propor, né, para os alunos, e eu sempre defendo que há quem pense que para você desenvolver o ensino por investigação não é possível desenvolver o conteúdo curricular. Ao contrário, não é? É como desenvolver o
conteúdo curricular que você precisa trabalhar com os alunos, desenvolvendo as competências necessárias, mas utilizando, né, uma proposta metodológica que vai fazer, né, esse processo que o professor possa fazer esse processo de mediação e, ao mesmo tempo, o aluno, e dar sentido àquele conteúdo que está sendo estudado, né? Então, quando você começa por um problema, você evita perguntas dos alunos do tipo: professor, para que eu estou estudando isso? Isso não me serve para nada, não é? Porque a gente não acostumou a dar, a fazer as perguntas para poder as respostas virem buscar os conteúdos. Então, quando a gente inverte esse processo, quando a gente passa a fazer perguntas para os alunos que efetivamente se torne um problema para eles, não é que eles sintam a necessidade de estudar o conteúdo para poder conseguir responder aquela questão, aquela situação, aquele problema, então os conteúdos eles passam a ter mais sentido na vida não só escolar, mas na vida cotidiana dos estudantes, né? Então, tudo começa por um problema, e aí vai ter a questão mental, social, de interação social que o Vygotsky fala, as relações de equilibração e desequilíbrio que o Piaget vai falar também, essas teorias se complementam, para poder chegar a uma solução daquele problema, né? Está sendo representada aqui pela lâmpadazinha da ideia, ok? Aqui tem algumas características das propostas de ensino investigativas. Então, por exemplo, elas partem sempre de um problema, né? O problema é uma situação, pode ser enunciado em forma de uma pergunta, mas é algo que você queira resolver, né? Tem uma situação, daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos para vocês, e você queira resolver. E assim, é aconselhável que esteja associado ao dia a dia dos estudantes, mas não é obrigatório, né? Talvez quem me escute até possa criticar isso, assim, mas o processo investigativo, ele requer, quanto mais associado à vida do estudante, né, claro, mais motivado ele vai estar para resolver aquele problema. Mas por que eu digo que não necessariamente no dia a dia? Por exemplo, o estudante, às vezes, ele tem vontade de aprender algo sobre astronomia, mas ele pode ainda não ter conseguido ter contato com aquilo. Então, aquilo ainda não faz parte da vida dele, né, do cotidiano dele. Mas se você apresenta aquilo de uma forma mais curiosa para o estudante, aquilo pode começar a fazer parte da vida dele, né? Como foi um vídeo que eu assisti ontem dizendo assim: por que os planetas têm diferentes cores? Isso poderia ser um problema. Nossa, e o aluno poderia dizer: eu nem sabia que ele tinha diferentes cores, né? Mas aparece na televisão, né? Em alguns vídeos eles já devem saber. Mas assim, por que afinal eles têm diferentes cores? Então eles poderiam levantar hipóteses sobre isso. Eu acho que é por isso, eu acho que é por aquilo, né? Isso são as hipóteses, o levantamento de conhecimentos prévios que as teorias construtivistas prezam tanto. Isso é fundamental para a característica de uma proposta investigativa. Promovem o diálogo e a interação social, né? E isso é fundamental. Se a proposta não tiver diálogo e interação com os professores, com os colegas, então ela não é uma proposta investigativa, certo? Então, essa é uma característica importante. Próximo. Os estudantes têm papel ativo no processo. Se os estudantes apenas escutam o professor sem nada falar, sem ter diálogo, sem interagir com os colegas, isso não é uma proposta investigativa. Então, os estudantes eles têm que ter papel ativo não só no processo de diálogo, mas de busca de conhecimento. Mas ele, assim, no patamar que nós estamos, e isso é muito importante de dizer, o professor ele tem um papel muito mais fundamental, porque o processo de mediação que o professor vai fazer, como os alunos estão acostumados no ensino tradicional, em que ele apenas senta e escuta o professor falar, e depois ele vai reproduzir aquilo numa avaliação, esse é o modelo do ensino tradicional, né? Então, ele não está acostumado a esse tipo de modelo de ensino, em que ele é mais ativo, em que ele vai buscar, claro, existem as exceções, né? Mas, no geral, os alunos, eles não
eles não realizam pesquisa, não fazem questionamento, não dialogam em grupo, eles não costumam fazer isso. Então, é um processo ainda árduo, né, de mediação do professor, para esse processo de tornar nesse processo, os estudantes mais ativos, mas aí o professor precisa ir ensinando o caminho das pedras, certo? Os estudantes aprendem conceitos, procedimentos e atitudes, né? Isso foi o que eu acabei de falar há pouco, né? Então, não é apenas ensinado conceito, não são apenas ensinados conceitos, mas também existem procedimentos e atitudes importantes no processo de ensino por investigação. Então, assim, a atitude, por exemplo, de um trabalho em grupo, o estudante aprender a escutar a ideia do outro, para então colocar em questão, né, para dialogar sobre essas ideias, é muito importante. O estudante tem que aprender que ele não tem apenas que falar, ele também tem que aprender que a atitude de escuta é importante. Então, isso é uma atitude, um procedimento, né? Procedimentos, né? Quais os passos que eu tenho que seguir para resolver determinado problema, por exemplo. Não é só o conceito pelo conceito, né? Mas existe também a aprendizagem de procedimentos e atitudes. Outra característica é que possibilita o desenvolvimento da autonomia do estudante e da capacidade de tomar decisões, né? Isso é um fator muito importante no ensino por investigação, porque, por exemplo, eu estou orientando um trabalho que é sobre raios, né? Raios, relâmpagos e trovões. Mas não é interessante, assim, para a gente, para mim, para a orientanda, que os alunos simplesmente aprendam que o raio é uma descarga elétrica, que ele acontece entre a nuvem e a terra, ou entre nuvens, né, que existe uma rigidez elétrica do ar. Tudo isso a gente vai abordar também, que isso são os conceitos, né, os conteúdos conceituais. Mas, para além disso, a gente entende que procedimentos e atitudes também são importantes. Então, o nosso foco, ele vai no sentido de como que ele pega esse conhecimento e transforma em atitude para a vida dele. Como que ele pode se proteger para não ter um acidente com raio, como que ele pode instruir a família por causa disso, né? Se é mito ou verdade algumas coisas sobre o espelho, por exemplo, o espelho atrai raio, o metal atrai raio, eu posso ficar embaixo de uma árvore, então isso são procedimentos e atitudes importantes para um processo de alfabetização científica. Agora eu vou começar a utilizar esse termo, tá? Outro fator é que o professor tem o papel de mediador, né, que nós já falamos em slides anteriores, e estimula a compreensão da natureza da ciência. O que é essa história da natureza da ciência? Né, ainda há, né, nos livros didáticos, uma visão de ciência pronta, acabada e imutável, né? Como se o conhecimento científico, ele simplesmente existisse na natureza, né? Um ser iluminado baixou, descobriu e pronto, né? Então, há pouco conhecimento de o que é o conhecimento científico, né? Como é que se dá esse processo de construção. E isso é muito importante que se discuta com os alunos, né? Que se discuta a história e filosofia da ciência. Vamos supor que eu precise abordar. Eu vou pegar um tema que eu sempre tive dificuldade de trabalhar, e eu não sei se é o caso de vocês também, mas dificuldade no sentido que eu gosto de dar sentido para o estudante naquilo que a gente está trabalhando. Estudo dos gases. Estudo dos gases, eu falei, gente, eu sei que é importante, eu sei que tem muita coisa para trabalhar, mas como que eu posso abordar o estudo dos gases de uma forma investigativa, de uma forma que chame a atenção dos alunos e não simplesmente apresentando um monte de equação e lei, não é? E aí eu fui pesquisar, ver o que as pessoas já tinham feito, como era, e tinha umas coisas no livro didático que não batiam para mim historicamente. E aí o que eu percebi? Eu percebi que nos livros didáticos aparecia uma sequência, né, da lei de Clapeyron, a lei de Bolle-Mariotte, enfim, aparecia as leis dos gases e aqueles casos particulares
de uma forma que não condizia com a história da ciência. Então, eu comecei a pegar um viés histórico desse processo de construção da teoria para entender como que se deu afinal. Para que as pessoas começaram a se preocupar com o estudo dos gases? Não é? Então, eu queria entender, e uma vez que o professor começa a fazer essa pesquisa, por isso que o professor precisa ser pesquisador também, né? E isso começa a ficar mais claro para ele, isso vai influenciar fortemente na aula dele, não apenas só para ele transmitir o conteúdo para o aluno, mas para ele começar a questionar do aluno. Você já pararam para pensar por que as pessoas começaram a se questionar sobre gases, por exemplo? Então, você vai estimular os alunos a entenderem como é que se dá o processo de construção do conhecimento científico, né? Deles não acharem que só gênios que fazem ciência. Então, esse é um fator importante do ensino por investigação. E para que uma atividade ela possa ser considerada uma atividade de investigação, a ação do aluno não deve se limitar apenas ao trabalho de manipulação ou observação. Ela deve também conter características de um trabalho científico. Por exemplo, um aluno deve refletir, discutir, explicar, relatar o que dará ao seu trabalho, característica de uma investigação científica. Por exemplo, um dos principais referenciais que a Ana Maria Pessoa de Carvalho usa, essa Azevedo aqui é uma das autoras do livro da Ana Maria Pessoa de Carvalho, né, um dos artigos, ela vai usar o Hudson, que ele diz que pesquisas apontam que os alunos, quando eles trabalham numa metodologia parecida como o pesquisador trabalha, né, se ele seguir essa sequência, tem condições de a aprendizagem ser mais efetiva para ele. Então, elas partem desse pressuposto, por isso que a ideia do ensino por investigação, seguir essa sequência de discussão, relato, né, ela é importante para esse processo de construção de conhecimento. Por meio da observação, né, a Azevedo também vai trazer essa ideia, por meio da observação e da ação, que são pressupostos básicos para uma atividade investigativa, os alunos podem perceber que o conhecimento científico se dá através de uma construção, mostrando assim seu aspecto dinâmico e aberto, possibilitando até mesmo que o aluno participe dessa construção. Ao contrário do que descrevem os livros de ciência, em que o método científico é mostrado como algo fechado. Né? Então, é comum o foco ser nas etapas, né? Mas, assim, o processo de construção de conhecimento que o aluno pode ter nesse caminho que ele que faz, né, para a construção daquele conteúdo, daquele conhecimento, ele é muito mais importante, né, nesse processo, com a mediação do professor, de alguém mais experiente. Obrigada, Isabela. Agora a gente vai passar para as propostas em si, né? Então, as propostas que eu vou trazer para vocês, elas se baseiam basicamente em 2 livros, né, da Ana Maria Pessoa de Carvalho. Uma é do livro Calor e Temperatura, uma proposta investigativa, né, que é da Ana Maria Pessoa de Carvalho, que elas relatam algumas experiências, e o outro é o 2º capítulo desse livro de ensino de ciências unindo a teoria e a prática, né, que é da Azevedo 2012, que ela traz essa sequência de demonstrações investigativas, laboratório aberto, questões abertas e problemas abertos. Então, são possibilidades. Tem nesse livro Calor e Temperatura, a Ana Maria Pessoa de Carvalho, ela traz a possibilidade de uso de textos, né, até teve uma pergunta aqui relacionada às tecnologias, né, que ela vai dizer que há possibilidades de como trabalhar, né, utilizando diversos recursos. Vocês lembram lá da teoria do Vygotsky, que eu falei que os artefatos, né, eles são importantes, né, a linguagem é importante. Então, dependendo do que você usa para fazer esse processo de mediação do conhecimento, pode ser um texto, né, pode ser um vídeo, pode ser o próprio livro didático, enfim, existem várias possibilidades de como você colocar em prática, né, materiais que vocês podem usar ao longo desse processo para tornar o ensino investigativo, tá? Então, a gente vai ver exemplos de como trabalhar demonstrações investigativas, laboratório aberto, questões abertas e problemas abertos. Bom, o que são as demonstrações investigativas, né? Vocês provavelmente já devem ter feito, né, alguma demonstração experimental para os alunos de vocês,
né? O que é uma demonstração? É quando eu pego um experimento e vou apresentar para a minha turma, né? Só que quando é que essa demonstração se torna investigativa? Né? Então, a Carvalho vai falar o seguinte: são demonstrações feitas pelo professor e observadas pelos alunos, mas são investigativas na medida em que não são usadas para ilustrar, mas para fazer o aluno refletir sobre o assunto que está vendo e buscar explicações do modelo teórico, né? Não é simplesmente o professor expor, falar, olha, vocês estão vendo o que aconteceu aqui? Isso aconteceu por causa disso, disso, disso. Se ele fizer isso, é só uma demonstração, não é demonstração investigativa. Para ser considerado uma demonstração investigativa, ele precisa demonstrar, mas seguir os passos do diálogo, interação, reflexão, até chegar na resolução do problema que ele está colocando. E lembre-se que toda atividade investigativa, ela parte de um problema, né? Esse é o fator principal. Então, a Carvalho também diz: deve-se ter cuidado para escolher uma questão problematizadora que, ao mesmo tempo, desperte a curiosidade e oriente a visão dos alunos sobre as variáveis relevantes do fenômeno a ser estudado. É muito comum as pessoas que ainda não estão acostumadas com o ensino investigativo escolherem questões que não despertem a curiosidade dos alunos, ou, quando despertam, não levam a uma discussão relevante para trabalhar aquele tema, aquele conteúdo que você está querendo trabalhar naquela área de conhecimento, né? Então, você precisa considerar esses dois fatores. Ela precisa, ao mesmo tempo, despertar a curiosidade e orientar a visão dos alunos sobre as variáveis relevantes do fenômeno a ser estudado. Aí eu trago para vocês aqui um exemplo de demonstração investigativa, tá? Muitos de vocês já devem ter passado por situação semelhante, foi uma questão que eu coloquei quando eu estava ministrando Física Básica 1 aqui na graduação para os alunos, mas poderia ser feito no ensino médio também, no fundamental. A situação é o seguinte: um exemplo de demonstração investigativa. Um professor de física desenvolve aulas sobre força de atrito em uma turma. Né? Força de atrito surge por causa disso. Eu sugiro até que vocês dêem uma pesquisada histórica lá sobre força de atrito também. Tem uns artigos bem interessantes que vocês podem falar de atrito, sobre o Leonardo da Vinci e tal, até o próprio Coulomb, lá da lei de Coulomb, teve influência nas leis do atrito. Aí tá, isso são textos complementares que eu dava para eles, mas depois dessa aula eu apresentei à classe um dinamômetro e um bloquinho de madeira, tipo esse que vocês estão vendo aí na foto, né, cujas faces, elas são revestidas por materiais diferentes. Então, tem um lado que é lixa, do outro lado é um material mais liso, né? Então, se você já fez aula de laboratório, você já viu esses bloquinhos no laboratório. E aí eu pergunto assim, com acesso a esse bloco e esse dinamômetro, né? O que acontece com a força de atrito conforme eu mudo a face em contato com a mesa e tento puxá-lo? Então, se eu tenho o objeto, né? Se eu tenho esse objeto e ele tem diferentes materiais e eu coloco ele sobre a mesa, né, em contato com esses diferentes materiais, a força de atrito ela vai surgir entre o bloco e a mesa. Só que como são materiais diferentes, né, deduz-se que os alunos já vão lembrar ali, então pode ser que seja uma força de atrito diferente. Mas a minha intenção é colocar um problema para eles. Olha o problema. O que acontece com a força de atrito conforme eu mudo a face em contato com a mesa e tento puxá-lo? Aí eu faço o experimento, porque é demonstração investigativa. Eu faço zzz, zzz, e aí eles vão começar a perceber alguma coisa ali. Eu vou deixar a oportunidade para que eles observem e comecem a levantar as hipóteses, né, que são as possíveis respostas àquela pergunta que eu fiz. E aí, as discussões, precisa ter discussão, né, interação ali com os alunos, com o professor, e as discussões levam às possíveis respostas ao questionamento, que, por fim, é sintetizado pelo professor, né? Então, eu passo pela fase da colocação do problema, realização do experimento, diálogo, até chegar numa
ideia, né, de resposta para esse problema, baseado nessas discussões, e não simplesmente eu, enquanto professor, falando e os alunos acreditando, certo? É baseado nas evidências que a gente está colocando. E aí eu posso fazer, no final, uma tradução em linguagem matemática, sim. Por que não? Né? Algumas pessoas acham que só dá para trabalhar a teoria. Não, é possível, sim, fazer uma síntese matemática do processo que eu estou trabalhando. Então, esse é um exemplo de demonstração investigativa. Próximo ponto. Pode passar. Laboratório aberto. Então, o que venceu o laboratório aberto? Né? Por favor, não é um laboratório de portas abertas, tá? Como alguém acha que é. O laboratório aberto é um exemplo, para quem já fez aula de laboratório, por exemplo, na graduação, sabe que, em geral, isso está começando a mudar, tá? Mas, em geral, as aulas de laboratório, elas são extremamente tradicionais, né? Então, existe um roteiro rígido a ser seguido, você segue aquele roteiro, já tem um modelo de relatório, a gente segue exatamente aquilo que está lá. Às vezes, na época da minha graduação, tinha gente que até pegava relatório de anos anteriores, né? E é um roteiro muito rígido, né? E não dava muita oportunidade para diálogo, para questionamento. Não, mas eu observei tal coisa diferente, entendeu? Então, a ideia do laboratório aberto, diferente do laboratório tradicional, né, na qual os estudantes têm pouca liberdade para a realização dos experimentos, né, porque eles seguem roteiro rígido, né, para verificação da teoria. Na proposta de laboratório aberto, o aluno deve se engajar na construção do conhecimento científico, e isso só será obtido se o professor der liberdade intelectual aos alunos nas diversas etapas do laboratório. Não significa que pode fazer qualquer coisa, gente. Existe uma lógica, né, de envolvimento, vocês vão ver no exemplo que eu vou dar, mas você não fecha a ideia para que o aluno possa perceber outras situações que, de repente, o professor não está percebendo. Por isso que o nome é laboratório aberto. E uma outra característica, é que busca, como outras atividades de ensino por investigação, a solução de uma questão que, no caso, será respondida por uma experiência. Se vocês lembrarem lá na demonstração investigativa, que eu falei agora há pouco, o professor faz a demonstração experimental depois de já ter trabalhado a teoria, né? E aí, só que ele segue um processo investigativo para eles chegarem a uma conclusão. No laboratório aberto, ele cria uma questão e vai resolver por meio da experimentação, mas quem faz a experimentação são os alunos, organizados em grupos, certo? E essa busca, Azevedo sugere que seja desenvolvida em 6 momentos. Primeiro, a proposta do problema, né, pelo professor, né, depois vem o levantamento das hipóteses, então os alunos começam a verificar como que eles responderiam àquela questão, né, que hipótese eles têm, e aí eles vão começar a elaborar um plano de trabalho para poder responder àquela questão, né, para ver se as hipóteses deles são verdadeiras ou não. E aí, esse plano de trabalho, ele é um plano do que eles vão fazer de experimentação. Não é o professor que vai chegar e vai dizer, olha, vocês vão pegar o dinamômetro, vocês vão pegar isso, eles vão propor que materiais que eles vão pegar que possam estar disponível ou que eles possam ir atrás, porque tem a questão da escola pública, né? E que eles possam fazer uma montagem de arranjo experimental, que tem que estar descrito no plano de trabalho, para eles poderem coletar os dados. E aí, uma vez coletados os dados, eles fazem a análise dos dados e chegam à conclusão, respondendo à questão inicialmente proposta, certo? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Um exemplo de laboratório aberto, né? Um professor propõe um problema à classe, por exemplo. O que ocorre com a temperatura de uma substância quando ela está mudando de fase? Claro, né, que os alunos já poderiam perguntar, se não lembrar, mas o que é fase, professor? Mas essa pergunta poderia ter vindo numa sequência de estar estudando já as fases, né? Estado sólido, líquido, gasoso, enfim.
E aí o pessoal, então quer dizer que quando eu estou aquecendo uma substância, tipo a água, ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso, ou se eu esfrio ela pode passar do líquido para o sólido, né, chamado de solidificação, enfim. Mas aí o professor diz assim, mas nessa mudança de estado físico, bem quando ele muda, né, naquela temperatura do sólido para o líquido, do líquido para o sólido, do líquido para o gasoso, será que a água muda de temperatura ou uma outra substância? Ou será que a temperatura é constante? O que acontece com essa temperatura? Né? Então, essa é a pergunta. E aí, os alunos podem ter algumas hipóteses. Não, professor, eu acho que muda, eu acho que não muda, enfim, eles vão colocar as hipóteses deles, né? E aí, em seguida, você pode dividir as turmas em grupo, e cada grupo começa a discutir as hipóteses, e em seguida eles elaboram um plano de trabalho experimental, né? Como indica aquela sequência lá dita pela Azevedo, para ser executada com a supervisão do professor. Cada grupo executa o seu plano, não precisa ser o mesmo plano para todo mundo, cada grupo executa o plano que achar melhor. E aí eles fazem as análises dos dados, podem organizar tabelas, enfim, com a ajuda ali do professor, se não souberem muito, pode organizar gráficos, ou pode escrever um relatóriozinho, e aí depois eles vão fazer a apresentação da turma. Não necessariamente todos vão fazer o mesmo experimento, por isso que o nome é laboratório aberto. Pode ser que sim, pode ser que não. E eles podem chegar a conclusões diferentes, mas aí o professor agora vai analisar, vai começar uma discussão sobre as respostas dadas pelos grupos, e aí eles vão chegar, provavelmente, em um ponto comum nesse caso aí, né? Mas podia ser que existia uma pergunta que tivessem várias respostas, ou também tem várias condições de contorno em que você está fazendo essa experiência, né? E isso é importante também. E aí, isso é um exemplo de laboratório aberto. Aí, as questões abertas. Então, a gente viu o laboratório aberto, agora a gente vai ver as questões abertas, tá? As questões abertas, elas são atividades diferentes dos exercícios de finais de capítulo, né? Quando a gente fala assim, resolver uma questão aberta para os alunos pensam que é tipo aquelas questões que aparecem no final dos livros didáticos, né, de final de capítulo, em que é apenas para treinar o uso de fórmulas, né, trabalhada nas aulas precedentes, no caso de problemas, né, quando surge um padrão que é ensinado inicialmente pelo professor. Não é isso, tá? No caso das questões abertas, elas são situações gerais, quase sempre contextualizadas no contexto do dia a dia dos alunos, em que estes vão buscar uma solução em grupos, mas que não precisa ser única para todos os grupos, né? Então, a Azevedo diz que a gente procuramos propor para os alunos fatos relacionados ao seu dia a dia e cuja explicação estivesse ligada ao conceito discutido e construído em aulas anteriores. É importante que haja sempre um registro escrito da resposta, de modo que o aluno vá organizando uma memória dos fatos e discussões de classe. Eu queria até ressaltar isso, gente, porque, independente da proposta que nós estamos abordando, é fundamental que a gente ensine os alunos a fazerem os registros, e no ensino por investigação, principalmente. Então, eu costumo organizar umas fichinhas, assim, ou agora, né, com Google Forms, se for uma aula online, né, para eles irem respondendo as questões, para eles irem treinando também a escrita. Não é só o professor de português que tem que treinar a escrita, né? A gente precisa estimular a escrita, a organização de ideias baseada em fatos, né, para poder escrever, né? Então, essa memória ela é muito importante. Os jovens de hoje, eles não querem escrever mais, né? Muitos deles não querem escrever mais. E isso dificulta o processo de alfabetização científica também, porque a mente é limitada, é muita informação ao mesmo tempo. Então, se eles criarem o hábito mais de registrar durante as aulas, né, as informações principais, guardar isso, são as anotações de aula, então é mais fácil para eles se orientarem depois das aprendizagens que eles estão adquirindo, né? Então, um exemplo de questão aberta. Um professor de física inicia as aulas, né? Esse daqui foi inspirado numa dissertação de mestrado que eu orientei, baseado nas embarcações, né? Um professor de física inicia as aulas sobre hidrostática para estudantes do ensino fundamental ou médio, né? Falando sobre os princípios de Pascal, Steven e Arquimedes.
Na aula seguinte, ele levanta um questionamento aos estudantes. Como é possível um barco flutuar sobre a água? Muitos perguntariam assim, por que os barcos não afundam? Não é? Aí a primeira coisa que os alunos iam responder essa era a pergunta que estava aqui, eu mudei, né? Mas tem alguns barcos que afundam, professor, né? Mas então por que alguns barcos afundam, outros não? E ele sempre afunda? Então, assim, a pergunta que você faz pode também dar margem para outras perguntas. Então, quanto mais bem formulada a pergunta, que possa gerar uma discussão, melhor, né? E que esteja mais clara para os alunos. Então, como é possível um barco flutuar sobre a água? Um barco é tão pesado e as pessoas entram dentro, tem carga, entram dentro, né? As pessoas entram no barco, tem carga, fica pesado e ele não afunda, né? Então, a turma organizada em pequenos grupos começa o levantamento de hipóteses, aprofunda com a leitura de textos e livros didáticos, é uma sugestão isso, tá? E depois da discussão, cada grupo apresenta a sistematização das respostas ao questionamento inicial. Então, esse é um exemplo, né, de uma questão aberta, né? Então, os grupos podem trazer elementos diferentes, de diferentes perspectivas para responder essa pergunta. E aí, no final, a gente pode sintetizar, né, as possíveis respostas, ou se existe uma resposta única, provavelmente não, para essa situação, ok? Problemas abertos. Existem as questões abertas, que elas são mais restritas, referente a um tópico do conteúdo em si, e existem os problemas abertos, que eles são mais amplos. Então, eles são situações gerais apresentadas ao grupo ou à classe, na qual se discute desde as condições de contorno até as possíveis soluções para a situação apresentada. De forma diferente das questões abertas, que abrangem apenas conceitos, o problema aberto leva à matematização dos resultados. Essa é uma concepção do grupo da Ana Maria Pessoa de Carvalho, defendida também pela Azevedo aqui no livro dela. Mas, assim, eu acho que, na minha concepção, nem todo problema aberto necessariamente vai levar à matematização. Pode levar, essa é a minha concepção, tá? Das vezes que eu já trabalhei, porque depende muito de qual é o nível de ensino que você está trabalhando, de qual é a dificuldade dos alunos que você está trabalhando. De repente, você pode estar aplicando na EJA, num curso noturno, ou num curso diurno, numa escola particular, numa escola pública. Então, você que vai analisar a situação. O ideal é que você chegue na matematização dos resultados, mas isso vai depender do contexto que você está aplicando também, né? É uma atividade bastante demorada, por incluir diversos aspectos, né? E a situação problemática deve ser interessante para o aluno, e de preferência envolver a relação ciência, tecnologia, sociedade, que é a relação lá do CTS. Para quem não conhece, depois pode pesquisar um pouco, tá? Um exemplo de problema aberto. Esse foi um problema que eu coloquei. Aqui tem algumas adaptações, mas eu trabalhei no ensino médio noturno em Ananindeua. Inclusive, foi um tema que a gente levou para a Feira de Ciências da escola, né? O professor inicia a aula com o seguinte problema. Várias pessoas da escola estão reclamando do barulho causado por uma casa de show que fica às proximidades da escola. Será que na escola está ocorrendo poluição sonora? Se sim, a que perigos a comunidade escolar está sendo submetida? Que providências tomar? Então, isso é um problema. Essa situação, eu estou colocando aqui como uma casa de show, mas no meu caso, era uma igreja que estava em período de construção, em frente à escola que eu trabalhava, nas minhas primeiras semanas de aula na escola, início da docência na escola. E eu fui disputar com o barulho que a igreja fazia, e eu acabei perdendo a voz, né? E aí, então, como eu tinha acabado de entrar na escola e a gente tinha que fazer uma atividade para a Feira de Ciências, aí eu falei, eu estou trabalhando ondas, preciso trabalhar acústica, né? Já tinha dado algumas noções para os alunos, e eu estou com um problema que está afetando a nossa saúde. Então, vamos trabalhar poluição sonora no ambiente escolar. E aí a gente transformou num projeto, o projeto foi maravilhoso, assim, foi muito legal. Os alunos efetivamente tomaram mais atitudes, né? Deram algumas sugestões lá para o pessoal da igreja para amenizar o barulho que causava, né? E é sobre isso que eu vou relatar aqui para vocês. Tá, então, isso daqui é hipotético, né? Esse é o problema,
E aí, em seguida, né, uma vez colocado o problema aos alunos, os estudantes iniciam uma discussão, levantando possibilidades, e com a ajuda do professor buscam as normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, para tentar entender o que é a poluição sonora, né? Eles podem fazer cálculos, né, com conhecimentos do nível de intensidade sonora de acústica, para comparar com os dados da ABNT, porque essa equação aqui, olha, é o que dá um nível de intensidade sonora, e você pode comparar com as normas da ABNT, se é ou não poluição sonora. Pode medir a intensidade sonora com decibelímetro em alguns lugares da escola e comparar com as normas, comparando teoricamente também. Eles podem complementar pesquisando em artigos publicados, informações sobre possíveis danos à saúde. Por que eles vão pesquisar isso? Porque foi perguntado também que perigos a comunidade escolar está sendo submetida. Então, eu tenho que buscar uma metodologia para responder isso. Por fim, detectam que há sim poluição sonora. E continuando aqui, olha. Também pesquisam em artigos publicados informações sobre possíveis danos à saúde causados por esse nível de intensidade sonora e procuram identificar na escola se alguém está passando por esses problemas. Por fim, detectam que há sim poluição sonora na escola, com base nos dados, quais os males à saúde, com base nos artigos, e comparam com o relato da comunidade escolar. Por fim, a turma consegue chegar a uma conclusão sobre a questão e escreve uma carta para a Secretaria de Meio Ambiente e a Casa de Show, anexando os dados encontrados, a resposta à questão e sugerindo uma possível solução. Observe, gente, isso é atitude. Não é só o conteúdo pelo conteúdo. Eu trabalhei conteúdo aqui, claro, nível de intensidade sonora, como é que o som é produzido, né, danos causados pelo excesso de ruído, tudo isso é conteúdo, né? E aí, só que eu passo a dar sentido a esse conteúdo, e o conteúdo está associado à tomada de atitude, que foi o que eles fizeram no final, nesse exemplo hipotético. Ok? E aí, gente, eu chego nas considerações finais, né, da minha fala aqui. O que a gente viu até aqui? A gente viu que o ensino por investigação, ele traz alguns elementos das teorias construtivistas, né, principalmente defendido pelo Piaget e Vygotsky, ele se ampara na ideia de que o acúmulo de informações, né, ao longo da história da humanidade, é impossível que o professor consiga passar por transmissão, tudo isso. Então, é uma proposta, né, que visa a alfabetização científica, mas não no sentido de ensinar apenas o conteúdo pelo conteúdo, mas desenvolver competências nos estudantes, né, de modo que eles possam se desenvolver no diálogo, na interação social, e com isso aprender de forma, né, significativa o conteúdo, o tema que você está trabalhando, e poder tomar decisões frente a isso também. A Base Nacional Comum Curricular, né, como é que ele se articula com o ensino por investigação? O que a base traz, né, que é aquele documento orientador, né, que está sendo discutido muito agora, atualmente, né? Ele é um conjunto orgânico e progressivo, né, de aprendizagens essenciais. Eu sei que existem muitas críticas em cima da BNCC, tá? Só que eu não vou entrar nesse mérito, né? Eu também tenho críticas, tenho pontos a favor e contra, mas eu não vou entrar nesse mérito. Eu só vou apresentá-la aqui, tá? Então, a BNCC é um documento de caráter normativo, ela não é opcional, é obrigatória, né, para as escolas públicas e particulares, e ela define um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais, né, e traz a ideia do ensino por meio de competências. No novo ensino médio, ele está estruturado da seguinte forma, né, já com articulação lá com a Base Nacional Comum Curricular. A proposta do novo ensino médio é ter uma formação geral básica, do máximo de 1.800 horas, e depois do aluno fazer a formação geral básica, ele entraria nos itinerários formativos com um mínimo de 1.200 horas, né? Esses itinerários formativos podem ser formados pelas áreas de conhecimento e pelo menos uma formação profissional. Não necessariamente o município, a escola precisa ofertar todas, a minha proposta é que deveria ser ofertada todas, né, mas a grande polêmica surge em torno disso aqui,
Mas o que eu quero focar aqui? É que esses itinerários formativos, pela lei do novo ensino médio, os eixos estruturantes deles são a investigação científica, que tem a ver com o ensino por investigação, os processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo. Ou seja, o ensino por investigação, ele se sustenta no novo ensino médio também, tá? Então, aí eu pergunto para vocês assim, que relação pode ter entre o ensino por investigação e a iniciação científica de crianças e jovens? Né? O ensino por investigação é uma ação do professor, né? Eu posso desenvolver as minhas aulas em uma perspectiva investigativa, mas dentro das minhas aulas eu posso propor projetos de iniciação científica para as crianças e jovens, de modo que eles possam fazer um projeto de iniciação científica também vinculado ao meu conteúdo curricular, né, ao tema que eu estou trabalhando. Né? Então, é possível de fazer isso? Sim, muita gente já faz. Por exemplo, no Clube de Ciências da UFPA, da UFOPA, em outros lugares do Brasil. Na nossa Feira de Ciências, a gente está recebendo projetos de investigação dos alunos. Aqui, essas aluninhas do Fundamental do Clube de Ciências, em 2019, estavam apresentando o problema. Por que que a galinha não voa se ela é uma ave? Então, se vocês verem, não sei aonde elas conseguiram essa carcaça de galinha aqui para tentar, elas foram investigar sobre isso e estavam apresentando o trabalhinho delas aqui. Aqui temos o querido professor Licurgo, né, participando em 2018 da nossa feira. Esse daqui é um projeto de uma comunidade quilombola, né, de documentos históricos, mas para dizer assim que o ensino por investigação, ele não precisa só ser trabalhado no ensino de ciências. O meu foco aqui é o ensino de ciências, mas ele pode ser trabalhado em qualquer área de conhecimento, né? Mas o nosso foco, no caso aqui dos professores, a gente está nas áreas científicas, né, no ensino de ciências da natureza, mas é possível estimular a iniciação científica em qualquer nível de ensino. Né? Os desafios, quais os desafios? Né? São muitos, eu apontei alguns aqui durante a minha apresentação, mas eu convido vocês a experimentarem ensinar usando uma proposta investigativa, né, e tirarem as próprias conclusões de vocês.